esta oportunidade de partilharmos com vocês. O pessoal que está aí no fundo, se quiser sentar aqui na lateral, pode, tá, gente? Ó, vocês devem ficar em pé o tempo todo. Tem uma rampa e tem um palco aqui também, podem ficar à vontade. Assim a gente fica um pouco mais confortável. Nós vamos conversar esta noite a respeito de síndrome do pânico e fobias dentro da visão médico-espírita. A visão médico-espírita é uma visão integrativa entre ciência e espiritualidade. E ela nos faz aliar as conquistas da medicina com as da psicologia, com a visão espírita, que é uma visão imortalista, uma visão baseada na crença e no conhecimento da reencarnação, das múltiplas vidas do espírito imortal que somos e dos efeitos que isso tem para nós. Então, inicialmente, nós vamos começar falando a respeito das emoções, que são frequentemente confundidas com patologias, com doenças. As emoções são movimentos naturais. A palavra emoção significa movimento em direção ao exterior. Resposta devido a um estímulo. Estímulo este que pode ser uma circunstância, um acontecimento, uma passagem da vida, como pode ser algo interno, um pensamento, um sentimento, ou mesmo uma questão biológica, orgânica que aconteça com cada um de nós. Como um movimento, a emoção é passageira. Ela é como um fogo fato. Ela rapidamente acontece e depois desaparece. Se ela for continuamente estimulada, então ela continua acontecendo e continua aparecendo em nós. Mas, em geral, ela é um movimento que tem um pico e que decresce. As emoções são como um rio. Quando o rio flui de forma natural, ele serve à margem e gera vida nas suas margens. No entanto, quando nós colocamos um obstáculo no rio, nós teremos uma área de acúmulo e uma área de falta. A área de acúmulo gera uma enchente que mata. A área de falta gera seca que destrói. Então, o fluxo natural do rio gera vida, mas o excesso da água ou a sua falta gera um grande problema no ecossistema. Assim também acontece com as nossas emoções. Quando fluindo de forma natural, elas geram vida em nós, porque elas geram movimento. No entanto, quando represadas, quando nós não as permitimos fluir e as guardamos em nós, represando, elas entram numa enchente, transbordam. E quando elas faltam, quando há uma ausência de emocionalidade, também temos um outro problema, e aí temos a seca. O fluxo natural gera algo positivo, a falta e o excesso não. Então nós temos, quanto mais perto chegar, mais vibra. Então, a medicina chinesa, por exemplo, ela fala de 5 emoções naturais que nós temos: a raiva, a tristeza, a preocupação, o medo e a alegria. Estes são movimentos naturais que nós temos a vida inteira e vamos ter sempre, enquanto vivemos e depois que desencarnarmos. Também, do mesmo jeito. Vamos continuar tendo, porque o espírito na vida espiritual continua tão humano quanto é na vida física. Continua com as suas reações emocionais, com as suas respostas, apenas modificados de estímulo. Então vamos pensar, por exemplo, na raiva, que é uma emoção muito frequente. A raiva é boa ou é ruim? Quem acha que é boa, levanta a mão. Quem acha que é ruim? Quem não quer brincar? 10% me respondeu. A raiva não é boa nem é ruim. A raiva é neutra em si mesmo, como qualquer emoção. Ela apenas demonstra um movimento. Ela será boa ou ruim de acordo com aquilo que eu fizer dela. Então a raiva, por exemplo, ela pode ser acumulada, ela pode ser não vivida, ela pode ser represada dentro de nós e virar uma enchente. Como é que chama a raiva represada? Ira não. Ódio também não. O ódio é um sentimento. Mágoa, exatamente.
A raiva represada é a base da mágoa. Por isso que quando nós começamos a trabalhar o perdão, geralmente nós fazemos contato com uma raiva que está guardada dentro de nós. Às vezes durante anos. Me lembro de um companheiro que chegou na casa da sua sogra, viu-a chorando, uma senhora octogenária, muito equilibrada, e perguntou a ela: o que aconteceu? E ela disse: ah, meu filho, foi o fulano que me fez isso, isso e isso. E ele achou aquilo muito estranho. O fulano, era claro, era o marido, né? 90% das vezes é. Então ela disse: o fulano me fez isso. Ele achou que aquilo não combinava nem com o fulano, nem com a relação deles, nem com a idade deles. E ele pensou assim rapidamente: será que ela está demenciando? Será que ela está começando a pensar ou a sentir coisas que são fantasias, delírios? E então perguntou novamente a ela: mas seu fulano fez isso com a senhora? E ela disse: fez, meu filho, não estranhe não, mas isso foi há 28 anos atrás. Significa que aquela mulher há 28 anos atrás guardou uma emoção sem se permitir sentir e contactar o que ela representava, o que era muito comum na geração dela, em que as mulheres eram muito frequentemente obrigadas a reprimir suas emoções em prol da família, em prol da imagem familiar, em prol do bem-estar e da harmonia familiar, não é? Com os mais variados motivos. Acontece que 28 anos depois, na hora que ela estava numa hora de estabilidade, de tranquilidade na vida, então ela fez contato, ela se permitiu sentir. E na hora que ela se permitiu sentir, o que aconteceu? Aflorou novamente a mesma emoção e o mesmo sentimento que estavam lá guardados. Mas claro que não era a mesma emoção e o mesmo sentimento. Algo que fica guardado 28 anos, cria raízes, cresce, multiplica e se desdobra, não é? Então era uma situação naturalmente muito agravada, decorrente daquela situação original que foi guardada dentro dela. Então a raiva, quando ela não é vivida, quando ela não é elaborada, ela vira mágoa dentro de nós. Quem aqui tem mágoa? Além de mim. Na hora que eu admito, uma meia dúzia toma coragem, né? Na verdade, olha, uns 10% levantou a mão aqui. Isso significa que tem 10% de corajosos e verdadeiros e 90% de iludidos. Porque 100% de nós temos mágoa. Alguns uma mágoa muito pequenininha que não faz importância, nós vamos passando batido nelas. Outros mágoas tão significativas que comandam a vida, porque deixou-a enraizar e passa a controlar. Por isso Shakespeare dizia que guardar mágoa é beber veneno desejando que o outro morra. O veneno age em quem o guarda, não a quem ele é direcionado. Por isso que o ressentido é um vitimista autopunitivo. Porque enquanto fica ressentido, fica ressentindo, fica sentindo novamente. Quanto mais sente, mais se pune. Porque à medida que vai lembrando daquilo que o feriu, daquilo que o magoou, que o guardou dentro de si, vai novamente vivendo aquela situação que está guardada e produz as mesmas substâncias que produziu no evento original, vive a mesma circunstância que viveu no momento original, consequentemente vai se enchendo cada vez mais daquilo. Então o que é que nos leva a ficar no ressentimento? É a incapacidade de assumir as nossas próprias responsabilidades. O ressentido projeta a sua responsabilidade no outro. Quer que o outro seja o culpado pela sua infelicidade, por aquilo que ele deixou de fazer, que deveria fazer. Não aceita que os papéis mudem, que as circunstâncias mudem, porque alguém pode desejar nos ferir, mas nós só nos permanecemos feridos e continuamos conferindo àquela pessoa a importância que lhe demos. Então eu só cobro do outro cuidado se eu continuo mantendo o outro no lugar de cuidador. Se eu cobro que o outro seja cuidador a despeito da vontade do outro. E por aí vai com as mais variadas situações. Então, quando nós guardamos mágoa dentro de nós, ficamos ressentindo a raiva, só que esta raiva passa a ser voltada contra nós mesmos. Diz a psicanálise que é um movimento autopunitivo decorrente da culpa inconsciente de não assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Então o ressentido se pune por não assumir-se responsável.
e continua projetando a responsabilidade da sua infelicidade no outro. E quanto mais vitimista fica, mais longe da solução está. Então, guardando a mágoa, guardando a raiva, acumulamos mágoa, caminhamos para o ressentimento. E quando não vivemos a raiva, ficamos passivos, submissos, nos tornamos suscetíveis do abuso alheio, nos tornamos submetidos a todo o processo de controle que venha do outro. Como então a raiva pode ser boa? A raiva pode ser boa quando nós entendemos o papel que ela tem na nossa vida. A raiva é a fumacinha saindo da panela fervendo. O que importa não é ficar ali abanando a panela. O que importa é saber qual é o fogo que esquenta. Por isso, diante da raiva, nós temos uma sinalização interna. A raiva nos mostra que um interesse não foi atendido, que uma expectativa não foi alcançada, que uma idealização não foi correspondida, que um sonho não foi realizado, que um respeito não foi dado. Diante daquilo que eu observo a meu próprio respeito, eu posso então olhar para aquilo e me perguntar: o que é que está por detrás disso? Ou em outras palavras, o que é que eu sinto quando eu sinto raiva? Parece estranha essa pergunta, não parece? O que é que eu sinto quando eu sinto raiva? Um dia eu perguntei isso para uma paciente que estava em raiva, e ela disse assim: o que é que eu sinto quando eu sinto raiva? Eu sinto raiva, agora estou com raiva de você, me perguntar uma besteira dessa. Porque para essa paciente, para boa parte das pessoas, só existe o nível da classificação emocional. A pessoa fica apenas na percepção da emoção e acha que simplesmente denominar a emoção já foi suficiente. Não. Por detrás da emoção, que é a fumacinha saindo da panela, tem o fogo esquentando. Qual que é o fogo? O fogo é o sentimento. Então eu me sinto com raiva porque me sinto abandonado. Eu me sinto com raiva porque me sinto desconsiderado. Me sinto com raiva porque me sinto desiludido. Qual é o sentimento que está por detrás da emoção? Sem denominar, sem dar nome ao sentimento, o movimento não acontece dentro de nós. No momento que eu dou nome para o sentimento, eu tenho a oportunidade de mergulhar mais profundamente dentro de mim mesmo. Ah, ok, eu estou com raiva porque eu me sinto abandonado. Então eu posso perguntar para mim mesmo: esse sentimento é original dessa experiência que eu estou vivendo, ou ele é recorrente na minha vida? É a primeira vez que eu o sinto, ou ele é repetitivo? Ah, não, na verdade eu sinto isso muito frequentemente. Então essa situação é apenas uma gota d'água num copo já cheio. E se eu sinto frequentemente esse sentimento de abandono, eu posso perguntar a mim mesmo: quando foi a primeira vez que eu o senti? Qual é, na minha memória, na minha experiência, a primeira experiência que eu interpretei como abandono dentro do meu coração? E assim nós vamos lá na raiz daquela circunstância. Porque muitas vezes nós cobramos do outro aquilo que está acumulado dentro de nós. Às vezes a pessoa tem um sentimento de abandono que vem da infância, vem da relação com os pais, e então cobra de qualquer parceria amorosa que a trate da maneira que ela esperava que os pais a tivessem tratado. Então não cura sua relação com os pais e fica cobrando dentro da relação amorosa uma relação como se pudesse ser semelhante àquele sentimento que ela viveu com os pais. Por exemplo, uma mulher que acuse o seu pai de falta, frequentemente busca em um namorado, em um noivo, em um marido, aquilo que não teve com seu pai. Mas um marido, um pai, um noivo não está apto a dar aquilo que só o pai pode dar. Então aquele sentimento projetado sobre o outro, é impossível que o outro corresponda. Então vira uma desilusão, vira uma insatisfação. Se a pessoa percebe então, se sente abandonada naquela relação a dois, mas que aquilo não é original daquela relação, é lá de trás, então ela pode olhar para ela mesma e dizer: não tem nada a ver com essa relação, eu preciso resolver minha história lá atrás. Eu preciso primeiro resolver aquilo que está anterior a isso. E para isso eu preciso de ajuda. Para isso eu preciso
ressignificar a minha história, porque toda ferida é possível de ser fechada, mas desde que a gente a encare com coragem e com uma instrumentalidade que nos ajude a ferir, a curar a ferida. É igual uma ferida na perna. Você já viram aquelas feridas feias de insuficiência circulatória? Ela fecha, mas desde que você faça curativo todo dia adequado, tire tudo aquilo que impede ela de cicatrizar na limpeza diária. Se não for diária, muitas vezes 2 vezes por dia não é suficiente, e faça curativo todos os dias. A mesma coisa tem que acontecer no coração da gente. Nós temos que mergulhar em nós, olhar para as feridas que estão ativas e fazer curativo todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Então, quando nós olhamos para o sentimento que está por detrás da emoção, nós podemos mergulhar em nós mesmos. Então vejam vocês que a raiva pode ser muito boa se ela estiver acompanhada de um processo de autoconhecimento nosso. Se nós a ignorarmos e apenas a vivermos, então pode virar um grande problema. Como é que chama o excesso de raiva? Quando a gente vive exageradamente a raiva. O que ela vira? Não, quando a gente não vive a raiva, quando a gente acumula ela dentro da gente, ela vira mágoa. E quando a gente vive a raiva em excesso? Ela vira agressividade, violência. Exatamente. Não é? Ódio não, porque o ódio é sentimento. E sentimento é diferente de emoção. Vamos imaginar um iceberg. Sabe aquela pontinha que sai para fora da água? É a emoção. O sentimento é aquela estrutura que fica escondida debaixo da água. O sentimento é estrutural, a emoção é passageira. O sentimento também muda, porque a gente também pode mudar a estrutura. No entanto, ele é mais permanente do que a emoção. Então, debaixo de uma emoção tem sempre sentimento. Então, medo, por exemplo. O medo é a emoção que nos interessa para o tema desta noite. O medo é uma emoção natural. O medo nos ensina aonde nós vamos pisar. Com medo, a gente tateia o caminho por onde estamos caminhando. Não nos permitimos andar sem perceber por onde caminhamos. Uma pessoa ausente de medo é uma pessoa o quê? Alguém falou corajosa, o outro falou imprudente. Não é uma pessoa corajosa. Por que não é uma pessoa corajosa? Porque coragem não é ausência de medo. Esta é uma ideia falsa que a nossa cultura impregna na gente. Que para ter coragem é preciso vencer o medo. Não, não é preciso vencer o medo, não. Só é preciso tratá-lo com naturalidade, sem deixar ele tomar conta. Só é preciso deixá-lo apenas como uma parte da história. Ora, quem começa um caminho novo, quem escolhe fazer algo novo, faz com medo ou sem medo? Faz com medo, mas não se paralisa. Por isso a palavra coragem significa corages, significa ação do coração. O corajoso não é um ausente de medo. O corajoso é um medroso que se guia pelo coração. O corajoso tem medo, mas tem a guiança do coração que o impulsiona e ele diz: eu aposto no meu sonho, eu aposto na minha percepção, eu aposto no meu sentimento e eu vou. Eu vou com medo. E eu vou. O medo faz parte. A gente vai temendo, pode não dar certo. Quem é que começa um relacionamento sem medo? Só o adolescente que nunca viveu um. Ainda não sabe o que se trata. Não é verdade? Depois que a gente experimentou, naturalmente nós temos um receio que vem da nossa história, que vem da nossa experiência. No entanto, então, a ausência de medo, ela não é a coragem. A ausência de medo é o destemor. E o destemido é um suicida. O destemido é um arrogante que se acha maior do que qualquer problema. Então, por exemplo, se coloca arriscado em qualquer situação de risco sem temer algo que possa lhe acontecer. E o excesso de medo? O excesso de medo é um dos ingredientes do pânico. Então, o medo é natural. Lembra do rio? O rio, quando flui natural. Mas o excesso e a falta são problemas. A falta é o destemor, o excesso é o pânico. As emoções, portanto, têm o seu papel na nossa vida. Vamos pensar então nas fobias. O que são as fobias?
são medos específicos que nós temos diante de um estímulo. Diante de um estímulo qualquer, uma pessoa pode ter uma crise de pânico. A crise de pânico é caracterizada por uma taquicardia, o coração dispara, dá uma sudorese excessiva, começamos a suar, sensação de suor frio, sensação de que vai desaparecer, a sensação de morte iminente, às vezes, ou que tem que fugir imediatamente daquele lugar, tem que sair dali, ou uma grande estranheza. Se nós estamos diante de um perigo real, esse pânico é chamado de fisiológico. Ele é determinado pela secreção de corticóides e outras substâncias que são disparadas no nosso organismo pelas glândulas suprarrenais no momento de perigo real. Por exemplo, você entra num avião que está numa grande turbulência, que ameaça aquele avião ali de repente de cair. Quem não tiver pânico é que é doente. Quem tiver pânico está saudável, não é? Algumas pessoas têm pânico e gritam, outras têm pânico e paralisam. As reações de pânico são as mais variadas, mas diante de um perigo iminente, qualquer um passa por isso. Aliás, tem uma história muito interessante de Chico Xavier com isso, né? Que ele estava exatamente num avião com uma dessas características, numa turbulência muito grande, todos gritando, inclusive ele. E aí Emmanuel apareceu e perguntou: e o senhor está gritando por quê? Mentor tem hora que parece mais carrasco do que amigo, né? E ele disse: o senhor não está vendo que nós estamos numa turbulência? Ele disse: eu estou vendo. E o Chico perguntou: e o avião tem risco de cair? E Emmanuel respondeu: tem sim. Ele disse: não dá licença que eu vou gritar. Saudável. Não tem nada de desequilíbrio na postura do Chico. Isso é instinto de preservação. Isso é instinto de sobrevivência, não é? É uma das leis naturais divinas. No caso da fobia, não aparece esse estímulo de pânico diante de um perigo real. O perigo é imaginário. Por isso, as fobias e o pânico estão classificados pela psiquiatria dentro dos transtornos de ansiedade, que estão ligados a uma fantasia. A pessoa, portanto, tem pânico diante de um estímulo por uma fantasia inconsciente, por algo que está no seu inconsciente, que ela não sabe do que se trata conscientemente. Não é uma escolha da pessoa, a pessoa não escolhe ter pânico porque quer, não é chilique, não é algo que ela faça para chamar atenção, é algo que realmente acontece porque tem um motivo inconsciente ali. O que é que está por detrás de uma fobia de rato, de barata, de agulha, de palhaço, de chuva, de qualquer outra coisa que pode causar pânico? Quando a pessoa teve um trauma com aquele objeto do pânico, é facilmente explicado. Eu lembro de uma paciente que tinha pânico de cachorro. Ela não se lembrava de nenhuma experiência traumática, porém ela se lembrou durante o tratamento que quando era pequena foi visitar uma vizinha, brincando com a vizinha. Ela tinha mais ou menos 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, e era uma memória muito vaga essa para ela. Elas estavam brincando de fazer uma cabaninha de colchão e cobertor, e quando estavam lá embaixo da cama, no escuro, um cachorrinho desses poodles ou mini alguma coisa, entrou debaixo daquela cabaninha sem que ela soubesse que existisse um cachorro e sem saber do que se tratava. Então, para uma criança pequenininha, debaixo de uma cabaninha no escuro, um cachorrinho inesperado, não é um mini cachorro brincando, é um tiranossauro rex atacando. Ela fez um registro na sua memória afetiva de um perigo iminente. Só que, naturalmente, ela vivenciou aquilo que nós chamamos de dissociação. É um fenômeno psicológico em que a pessoa entra num esquecimento temporário, porque o seu inconsciente reprime a lembrança daquela situação traumática para que a pessoa não vivencie tão intensamente o estresse pós-traumático. Então, o fenômeno psicológico da dissociação é um mecanismo defensivo do ego que leva a pessoa a evitar fazer contato com uma dor iminente que está dentro de si. Ela, portanto, não lembrava daquilo, mas foi capaz de evocar dentro de um tratamento que evocou nela esta lembrança. Então, logo ela lembrou, ela pôde então ressignificar aquela experiência e o cachorro parou de ser um símbolo de ameaça e passou a ser apenas um símbolo natural. Também me lembro de uma paciente que tinha fobia de água.
Ela não se lembrava de nada, também se lembrou depois, que quando pequena caiu dentro de um poço. Não se lembra de nada que aconteceu dentro do poço, mas lembra que quando saiu ela estava com uma barriga muito grande. Ora, uma criança com uma barrigona, depois que sai do poço, ela lutou para sobreviver dentro daquele poço de todas as formas possíveis. E ela engoliu muita água e o abdômen distendeu devido ao excesso de água que ela ingeriu, naturalmente com uma sensação de afogamento. Então, ela registrou uma ameaça relativa à água, quando via água de piscina, quando via água de mar, ou às vezes mesmo para ficar debaixo de um chuveiro, mergulhada completamente na água, ela tinha uma sensação de perigo iminente. Quando então nós temos uma história de trauma com aquilo que nos causa medo, esta circunstância pode ser ressignificada a partir de uma releitura da experiência traumática que, com acompanhamento psicológico, é possível ser feito com um profissional competente. Mas quando não há um trauma do presente, esse trauma pode ser do passado. Nós vamos abordar isso no final, as causas espirituais e relativas ao passado espiritual. Quando não se trata de causa do presente nem do passado traumática, nós frequentemente estamos diante de um fenômeno de projeção psicológica. Freud descreveu que quando nós temos uma repressão da libido, o inconsciente guarda aquele conteúdo afetivo daquilo que está reprimido e aquilo é projetado sobre um símbolo. Então o fenômeno seria assim: nós não fazemos contato com uma determinada circunstância, aquela carga emocional ou afetiva é reprimida e é projetada como se fosse em espelho em algo que relembra aquilo que está guardado dentro de nós. Vou dar um exemplo falando das fobias de ratos e de baratas. A Marta Medeiros, uma autora brasileira tem uma mensagem muito interessante a respeito da emoção tristeza. Ela diz assim: a tristeza é o quartinho dos fundos aonde eu me resguardo para mexer nos meus guardados. Olha que imagem bonita. Quartinho dos fundos aonde eu me resguardo para mexer nos meus guardados. O que a gente guarda nos quartinhos dos fundos, gente? Bagunça. O que significa bagunça? Sentimento mal resolvido. Não, vamos pensar na casa primeiro. Significa? Móveis velhos. Então, coisas velhas. O que mais? Coisas que não servem mais. O que mais? Sujeira. Coisas que a gente não sabe se pertence. Coisas que a gente não sabe se vai servir para alguma coisa ainda. Coisa que a gente acha que vai servir, mas não sabe quando. Coisa que a gente já sabe que não serve para mais nada, mas não quer lidar agora. Nós não vamos jogando isso tudo no quartinho dos fundos? Exatamente. A alma também tem um quartinho dos fundos. E tem gente que não tem quartinho dos fundos, tem um galpão inteiro. Vai guardando emoções, sentimentos, interpretações, ideias, traumas, vivências, mágoas. Vai lá enchendo o galpão. O que acontece com o quartinho dos fundos quando ele está cheio? Lotou, não cabe mais nada. O que aparece? Rato, barata. Então, rato e barata são símbolos da sujeira que está acumulado lá dentro, não é verdade? Bom, uma pessoa que tem a fobia de ratos e baratas, ela sabe, ou lagartixa, por exemplo, ela sabe, por exemplo, que esses animais não atacam. Uma barata pode voar e pousar na gente, causando um contato asqueroso, mas ela não é um bicho que vai te atacar querendo te morder, nem um rato, a não ser que ele esteja coado num canto, sem possibilidade de correr para salvar sua própria vida. Mas se ele puder ter a mínima oportunidade, ele vai disparar para longe de você, não é assim? Então o nosso consciente sabe que esses animais não oferecem risco real, mas a fantasia de quem tem uma fobia é de que esses animais são iguais dragões voando, cuspidores de fogo. O que é que acontece? Quando nós temos no nosso porão, no nosso quartinho dos fundos, um sentimento repulsivo para o qual nós não olhamos e que nós não encaramos, então este sentimento é projetado sobre um símbolo de repulsividade. O sentimento lá dentro de nós é considerado um sentimento sujo, é projetado sobre um símbolo de sujeira. Vou dar um exemplo claro: efeitos de abusos sexuais.
Pessoas que viveram abusos sexuais na infância, na adolescência ou mesmo na vida adulta, muito frequentemente não encaram os efeitos do abuso. Apenas guardam lá no quartinho dos fundos, porque é uma situação dolorosa, às vezes feitas por uma pessoa próxima ou por uma pessoa querida, pela qual a pessoa tem sentimentos ambivalentes, tem sentimento de amor e às vezes sentimento de repulsão ao mesmo tempo, e então ela não lida com aquilo, às vezes por não sentir que tem capacidade para tal, ou por não ter uma estrutura familiar ou emocional ao seu lado que lhe dê suporte para encarar os efeitos daquilo. Aquilo, por estar guardado dentro de si, deixa de existir? Não, continua ativo lá dentro, guardado nos quartinhos dos fundos. Aí então, em um determinado momento da vida, a pessoa vai projetar isso num símbolo e vai começar a ter medo daquele símbolo. Mas o medo não é do símbolo, o medo não é do rato nem da barata. O rato e a barata apenas são espelhos que me mostram de forma simbólica o sentimento repulsivo que eu tenho guardado dentro de mim. Então, na hora que eu olho para o rato e para a barata, eu tenho medo de fazer contato com o sentimento que está ativo dentro de mim e que funciona como uma ferida aberta pulsante. Consequência: para poder resolver a fobia, eu preciso desentulhar o quartinho dos fundos. Eu preciso olhar para o que está guardado dentro dele. Eu preciso encarar o sentimento. Eu preciso reconhecer o sentimento. Eu preciso falar dele. Eu preciso elaborá-lo como uma digestão, em que nós vamos quebrando aquele sentimento em múltiplos pedacinhos para conseguir ser absorvido, porque ninguém absorve um bloco inteiro. Isso que, por exemplo, uma psicoterapia bem conduzida faz. Isso que um processo terapêutico bem realizado com coragem para a pessoa se encarar faz. Isso que o processo do autoconhecimento realiza. A pessoa vai pouco a pouco lançando luz sobre aquilo que está dentro de si, dando novos sentidos e significados para aquilo que é encontrado. Primeiro denomina, depois reconhece, depois tem a oportunidade de ressignificar. Do mesmo jeitinho que nós arrumamos o quartinho dos fundos. Quando a gente precisa arrumar o quartinho, o que a gente faz? Primeiro a gente abre a porta, significa, a gente acessa. Segundo, a gente vai tirando item por item. O que a gente faz ao retirar cada item? Primeiro a gente olha para ele, então significa, a gente encara. Segundo, a gente pergunta, o que é isso? Às vezes a gente nem lembra mais quem guardou. Terceiro, a gente pergunta, a quem pertence? Isso aqui é meu ou foi outra pessoa que guardou? Depois a gente pergunta, isso é útil ou não é? Eu vou precisar ou não vou? Me serve ou não me serve? A mesma coisa nós fazemos com os sentimentos e com as experiências guardadas dentro de nós. Primeiro nós abrimos a portinha dos quartinhos dos fundos. Depois nós retiramos o sentimento ou a experiência que está guardada e reconhecemos ela. Depois nós perguntamos, a quem pertence? A experiência é minha ou é do outro? É originalmente minha ou é do meu pai, da minha mãe, da minha família? A quem pertence essa experiência que foi guardada dentro de mim? Muito frequentemente nós guardamos a experiência dos outros. Depois a gente pergunta, serve para alguma coisa ou não? O que ela significa para mim? E então nós podemos ressignificar. É um processo de limpeza, é um processo de uma faxina interior. Sabe como isso chama em doutrina espírita? Reforma íntima. Esta é a reforma íntima que a doutrina espírita preconiza. Reforma íntima não é mudança de postura sem autoconhecimento. É mudança de postura com um mergulho interno para dar um novo sentido e significado. Fachada nova sobre estrutura velha faz com que a fachada nova desabe. Por isso Jesus falou, não se coloca remendo de pano novo no velho, porque então se romperão os dois. Por isso o autoconhecimento é um mergulho interno em si mesmo, para olhar profundamente para si, encarar, reconhecer e ressignificar. E tudo pode ser ressignificado. Não tem experiência que não possa ser ressignificada. Não tem ferida que não se feche. Não tem circunstância que não tenha cura. Às vezes vai demandar um pouco de tempo. Às vezes vai demandar um trabalho corajoso de nossa parte. Às vezes vai demandar um mergulho contínuo e sequenciado em nós mesmos, que por vezes causa dor, por vezes causa desconforto, como qualquer reforma. Quando a gente vai reformar uma casa, primeiro não fica desconfortável? A gente não bota abaixo, não tem que empilhar os móveis, ficar às vezes restrito num cantinho para conseguir remodelar e depois ter o conforto de ter um ambiente remodelado?
Também dentro de nós a gente faz isso. Olha para um momento de desconforto, sabendo que um grande conforto posterior virá a partir do momento que a gente realinhar as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, quando não há experiência traumática, é preciso encarar as experiências simbólicas que as fobias representam e ressignificar. Aí vocês podem perguntar: Andrei, eu consigo então ressignificar a dor ou o efeito de um abuso sexual? Sim, consegue. É preciso olhar para isto e trabalhar em si mesmo, porque o abusado frequentemente assume para si os sentimentos do abusador e passa a se tornar um autoabusador. Isso é chamado em psicologia de compulsão à repetição. A pessoa passa a se sentir merecedora de abuso e passa a viver o abuso repetidas vezes. Ou ela busca experiências abusivas através de pessoas que abusem e repitam o ato, não às vezes o ato em si mesmo, o ato físico, mas às vezes o ato emocional, ou que tem o mesmo significado do abuso original, ou a própria pessoa se abusa. Abusa, por exemplo, abusando da comida, abusa abusando da falta de autocuidado, abusa se menosprezando. Então, como que é ressignificado o abuso sexual? É quando o abusado pode, através de uma visualização criativa, através de uma hipnoterapia, mergulhar em si mesmo, voltar naquele evento original e devolver ao abusador os sentimentos que lhe pertencem. Devolver respeitosamente, não raivosamente. Porque enquanto há raiva não há possibilidade de ressignificação. Primeiro precisa se viver a catarse da raiva para depois fazer a ressignificação. Na ressignificação, o abusado devolve para o abusador aquilo que lhe pertence. Eu te devolvo aquilo que te pertence. O abuso, a violência, o desrespeito, o sentimento de indignidade, o sentimento de merecer ser abusado, isso pertence a você. Eu tomo de volta para mim aquilo que me pertence. A minha inocência, a minha pequenez, a minha dificuldade de reconhecer a diferença entre uma coisa e outra, a minha alegria espontânea, a minha relação amorosa comigo mesmo. Então, se devolve a quem de origem os sentimentos e toma-se de volta. Isto é um processo de reconquista de si mesmo, em que a pessoa passa a assumir a estima e o afeto original que tinha por si. Estou sendo claro, gente? Esse é um processo de ressignificação. Claro que vocês não precisam fazer isso sozinhos. Estou aqui falando somente para dar uma ideia de como é o processo de ressignificação. Não é? Eu até coloquei isso no meu livro, esse passo a passo. Mas este processo é melhor feito quando com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda de alguém da área de saúde mental, que possa ajudar o indivíduo a fazer uma ressignificação dentro de um processo psicoterápico. Ok? Bom, na síndrome do pânico é um pouco diferente das fobias, porque na fobia nós temos um estímulo específico, no pânico não. No síndrome do pânico, o pânico aparece independente de estímulo. Então a pessoa está andando na rua, está lavando louça, está às vezes dormindo, está tomando banho e ela pode ter uma crise de pânico sem motivo aparente. O que é uma situação um pouco pior do que a fobia, porque na fobia a pessoa pode até controlar o contato com aquilo que causa a fobia, mas no pânico a pessoa não sabe de onde vai vir o estímulo. Então a pessoa passa a ter medo de ter pânico, e aí a vida passa a ser muito limitada, porque às vezes a pessoa deixa de sair de casa, deixa de fazer atividades sociais, deixa de estar em público, de estar no meio de uma multidão, de estar em eventos, porque tem medo que aconteça ali uma crise de pânico e que ela perca o controle. O pânico, segundo as pesquisas médicas, ele geralmente aparece entre os 20 e 40 anos de idade. E as pessoas que têm uma crise de pânico, geralmente, ou uma crise sequenciada de pânico, geralmente voltarão a ter, ou seja, terão recorrência do pânico entre 6 meses a 2 anos daquele evento original,
caso não tratem. Então, as estatísticas são de que 50% das pessoas que não tratam voltam a ter pânico entre 6 meses a 2 anos do primeiro episódio de pânico. A medicina hoje sabe reconhecer os efeitos, não sabe destacar as causas, a não ser as causas orgânicas, porque tem situações de doenças que podem causar sintomas semelhantes ao pânico ou podem desencadear uma crise de pânico. Mas neste caso é uma crise desencadeada por algo biológico. Então logo o problema biológico é resolvido, a crise desaparece. Exemplo, um excesso de hormônio da glândula tireoide, ou um tumor da glândula suprarrenal, ou uma arritmia cardíaca, ou uma intoxicação do fígado, ou uma hipoglicemia, uma baixa de glicose, de açúcar no sangue, pode dar sintomas que assemelham-se ao pânico e que às vezes são confundidos com pânico, mas que na verdade tem uma causa biológica. Então logo essa causa é corrigida, o pânico desaparece. No caso daquilo que a medicina classifica como síndrome do pânico, não tem uma causa biológica, tem uma causa psicológica e na verdade essa causa não é única, em geral ela é multifatorial, requisitando do indivíduo que olhe e que encare a si mesmo com muita coragem. Então a medicina hoje sabe os efeitos, ela não sabe as causas. Quais são os efeitos? Os efeitos são que no nosso cérebro a neuroquímica que está envolvida na síndrome do pânico é semelhante à neuroquímica que está envolvida na depressão. Embora na síndrome do pânico tenha alguns neurotransmissores específicos envolvidos, como no caso a serotonina, às vezes a dopamina. Então o que a medicina faz? A medicina, sabendo reconhecer os efeitos no cérebro, ela utiliza medicações que corrijam esses efeitos e com isso evita as crises. É por isso que a síndrome do pânico é tratada com os antidepressivos, particularmente os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, que são uma classe específica de antidepressivos que tem um efeito de evitar a recorrência no caso da síndrome do pânico. Também se utilizam os ansiolíticos, que são os medicamentos que abaixam rapidamente a ansiedade no caso de uma crise e são capazes de retirar a pessoa daquela crise de pânico, que é uma crise de ansiedade aguda, carregada de medo excessivo. Também há tratamentos homeopáticos para a síndrome do pânico, porque há muitos medicamentos homeopáticos que tratam, que têm na sua imagem os sintomas de pânico. Porque na homeopatia, nós escolhemos para o tratamento de alguém uma medicação que tenha a imagem da totalidade sintomática daquela pessoa. Isso significa que nós escolhemos dar como remédio para aquela pessoa um remédio que cause os mesmos sintomas que aquela pessoa tem no nível físico, emocional e mental. Por isso são levados em conta não só os sintomas físicos, como também o temperamento da pessoa, suas questões emocionais e aquilo que ela está vivendo ou tem como padrão na sua vida. E então, considerando essa totalidade sintomática, que é uma base da medicina homeopática unicista, existem inúmeros medicamentos homeopáticos que têm na sua imagem, ou seja, nos sintomas que eles são capazes de causar e, portanto, capazes de tratar, o pânico. E muitas pessoas tratam, então, o pânico apenas com a medicação homeopática. Como saber se a pessoa pode utilizar apenas medicação homeopática ou se precisa de alopatia? Isso só com uma avaliação de caso a caso. Não tem como dar uma receita de bolo para dizer situações X ou situações Y, porque então entra em consideração múltiplos fatores, desde aquilo que o indivíduo é capaz de gerenciar até aquilo que o organismo necessita, aquilo que são as causas dos seus sintomas. Só quero aqui dar um espectro de possibilidades terapêuticas para que as pessoas que vivenciem estas circunstâncias saibam o que podem buscar. Junto do tratamento médico, seja alopático ou homeopático, é essencial o tratamento psicoterápico. Muitas vezes o tratamento psicoterápico é suficiente quando se trata de uma fobia leve ou de um pânico leve. Exemplo, num dos meus livros,
que é o Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, eu conto o caso do João. O João é um rapaz que teve uma fobia, teve claustrofobia e agorafobia. A claustrofobia é fobia de lugares fechados, como por exemplo elevadores ou espaços apertados, e a agorafobia é de espaços abertos, públicos. Então, ele tinha dificuldade para ficar tanto em lugares fechados quanto em lugares em que tinha uma multidão. Era um jovem que se sentia desde sempre homossexual, mas que tinha pais muito homofóbicos. E então reprimiu a homossexualidade com uma força muito grande, aprendeu a desejar aquilo que os pais desejavam para si, passou também a tentar se heterossexualizar com todas as forças e era honesto e sincero nesse desejo. No entanto, depois de alguns anos de um relacionamento heterossexual que não o satisfazia, teve então estas fobias. Começou a fazer psicoterapia e então descobriu que o lugar fechado, no qual não aguentava mais estar, era o padrão que se autoimpunha para tentar agradar a sua família e a sociedade. Padrão este que assumira para si como um seu. E qual era a multidão que temia? Não era a multidão das pessoas que estavam fora, era a multidão dos seus afetos e dos seus anseios que estavam acumulados, reprimidos dentro de si e que não validavam. Naturalmente, fez uma grande mudança na sua vida, assumiu a sua orientação afetiva e sexual e, naturalmente, as fobias desapareceram, porque elas eram um símbolo daquele movimento de repressão. Então, o que estava dentro do quartinho dos fundos deste jovem? Era uma orientação afetiva sexual, uma naturalidade que não se permitia, porque por questões familiares e sociais, introjetara crenças negativas a respeito da homossexualidade e tentava se heterossexualizar de todas as formas. Então vejam vocês que numa psicoterapia bem conduzida, o indivíduo pode olhar para os efeitos simbólicos daquelas fobias e então fazer a modificação que necessita na sua vida. Junto dos tratamentos médicos, precisa ter o tratamento psicológico. E, junto a tudo isso, as questões espirituais. Ora, no final eu abro perguntas. A fobia e o pânico pode ser causado por obsessão espiritual? Pode. A obsessão espiritual é uma associação de mentes e de sentimentos tão intensa que pode desencadear no indivíduo um pânico por intoxicação energética, por irradiação de loucura mesmo. Uma mente em desalinho pode irradiar ondas de perturbação sobre outra mente, desencadeando uma perturbação. Mas tudo isso é decorrente da afinidade e da sintonia. Afinidade significa semelhança de gostos e tendências. Sintonia significa concordância na ação. Então, afinidade é uma atração natural por igualdade de predisposição. Sintonia significa estar vibrando no mesmo diapasão. E aí entra numa ressonância. Então, o processo obsessivo pode sim desencadear o pânico, mas ele nunca é algo vitimista que nós vivemos. Nós atraímos as circunstâncias para nós através daquilo que vibramos, que sentimos e que somos. Pode ser decorrente de um passado espiritual? Pode. Um dia nós tivemos uma experiência na associação muito interessante. Na associação nós temos, na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, nós temos grupos de trabalho com vários pacientes, pacientes de câncer, pacientes psiquiátricos, pacientes de dependência química e emotivo, afetivo, sexual, de doenças físicas, enfim, vários grupos fechados em que nós acompanhamos esses pacientes durante um determinado tempo. O tratamento é o seguinte: as pessoas passam semanalmente por uma reunião de higiene mental, que é como se fosse um trabalho em grupo, onde nós trabalhamos determinados temas específicos com esses pacientes, ao mesmo tempo que eles estão nesse grupo. Os familiares estão em outro grupo, em outra sala, em
Então é um tratamento do paciente e da sua família. Todos esses pacientes recebem passe e água fluidificada. Cada um deles é atendido em consultório por um psiquiatra e um psicólogo. Então fazem tratamento médico e fazem tratamento psicoterápico. E depois que os pacientes vão embora, nós profissionais nos reunimos, discutimos o tema à luz da doutrina espírita e depois fazemos uma reunião mediúnica onde atendemos os espíritos que estão ligados àqueles pacientes. Então é um tratamento integral bem amplo e bem efetivo. Um determinado ano nós trabalhamos com pacientes com síndrome do pânico e fobias. E apesar de todo este tratamento, alguns deles não melhoraram. E nós achamos aquilo muito curioso, porque em geral os pacientes respondem, mas tinha alguns pacientes que não respondiam nada, nem à medicação, nem ao tratamento espiritual. Podia ser obsessão espiritual? Podia, porque a obsessão espiritual, pela intensa associação entre o espírito e o encarnado, muitas vezes faz com que os medicamentos não sejam absorvidos ou não façam efeitos. Então, a processo obsessivo geralmente faz com que o intestino fique desabsortivo, ou seja, absorva menos do que tem capacidade da substância, ou às vezes coloca barreira na passagem da substância do sangue, por exemplo, no sistema nervoso, né? Na chamada barreira hematopoética que nós temos no nosso sistema nervoso, às vezes intensifica esta barreira, fazendo com que o nível da substância que chega a atingir as células seja mínimo, perto daquilo que é ingerido. Esse processo, portanto, obsessivo, poderia explicar a não resposta desses pacientes. Mas quando nós fazíamos tratamento espiritual, não se apresentava nenhum processo obsessivo específico. Então nós resolvemos fazer com esses pacientes um tratamento de terapia regressiva a vivências passadas. A terapia regressiva é muito útil quando feita por um profissional que tenha competência nisso, apenas para tratar sintomas que não têm remissão com outros tipos de tratamento, e nunca e jamais por alguém despreparado ou apenas por curiosidade. Então, neste movimento, quando é feito desta maneira, a terapia regressiva faz com que a pessoa vá direto ao ponto que o sintoma está vinculado. A própria sabedoria interna da pessoa conduz aquela regressão para o ponto ao qual o sintoma está vinculado. O que se mostrou então nessas terapias regressivas? Se mostrou questões espirituais muito interessantes, relativas ao processo de desencarne na última encarnação e relativos ao processo de reencarne. Foram observados que alguns desses pacientes morreram de formas traumáticas na última encarnação. Como? Com sofrimentos físicos intensos, com sendo enterrados vivos, sofrendo muito em processos de tortura, em processos que deixou uma marca de sofrimento físico muito intensa na pessoa. Alguns deles sofreram pós-desencarne. Às vezes, por ser muito materialistas, ficaram ligados ao corpo em decomposição, sentindo o processo de decomposição do corpo, porque a força mental não permitia que eles se desligassem da matéria. Outros foram explorados no plano espiritual, no plano astral mais inferior, por comparsas de crimes, ou por outros que queriam se vingar daquilo que sofreram. Então foram seviciados, foram torturados às vezes em regiões do plano astral, o que deixou uma forte marca no corpo espiritual daquele sofrimento. Tanto a marca do sofrimento para desencarnar, quanto do sofrimento vivido pós-desencarne, guardados tanto no corpo mental inferior do indivíduo, quanto no corpo astral, produziam um efeito no espírito reencarnado. Os efeitos observados foram, às vezes havia uma ressonância vibratória com o passado. Quando a pessoa passava pela mesma idade que vivenciou aqueles sofrimentos no passado, entrava numa ressonância com aquela experiência do passado. Isso é chamado de ressonância vibratória com o passado. Claro, porque aquilo está ativo dentro da pessoa e há ainda uma ferida, e portanto a idade serve apenas como um gatilho para fazer conexão com aquele sintoma. Ou este gatilho era uma experiência na vida presente semelhante à que foi vivida no passado. Às vezes a pessoa via uma notícia na televisão que foi semelhante ao que ela vivenciou, ou lia no jornal, ou vivenciava algo, então
aquilo disparava aquela memória que estava guardada em si. Ou processos obsessivos que conheciam, espíritos que conheciam que aquele espírito trazia aquela marca dentro de si, desencadeavam aquele processo de pânico dentro da pessoa. Então, neste caso, a terapia regressiva levou à possibilidade da pessoa ressignificar aquela memória traumática e, com isso, diminuir ou inativar o gatilho presente na vida atual. Também foi observado que pessoas podem ter experiências traumáticas ao reencarnar. Muitos espíritos voltam à reencarnação de forma compulsória, ou seja, obrigados. Não querem retornar à reencarnação, porque temem encarar aquilo que semearam, sabem que vão ter que lidar com seus desafetos, que vão ter que reencontrar pessoas que são compromissos seus. Então, às vezes, o espírito não quer. Do mesmo jeito que a gente, quando sabe que tem que fazer uma tarefa, fica adiando essa tarefa. E às vezes a vida impõe que a pessoa volte num determinado momento. Para essas pessoas, foi observado que o processo de miniaturização do corpo astral para reencarnar é um processo que pode ser registrado como um processo traumático para a pessoa, como se fosse uma sensação de morte, porque ela teme aquele processo. E então, ao longo da vida, essa pessoa vai ter alguns sintomas. Por exemplo, uma depressão reativa, que representa uma não aceitação do processo encarnatório, com uma saudade de uma época em que vivenciou uma felicidade que já não sabe mais onde está, nem o que foi. E, muito frequentemente, uma vivência de pânico diante dos estímulos da vida presente, como se a pessoa não tivesse competência ou capacidade de fazer isso. Se essa pessoa tiver um processo educacional e reforce nela o sentimento de incompetência, às vezes ouve muito não, ou ouve mesmo frases negativas que geram acúmulo de crenças negativas naquela pessoa, quando ela aflora na adolescência ou na vida adulta, ela tem um estímulo do passado agravado com o processo educacional do presente, e então tem um gatilho forte para uma vivência de sentimento de incapacidade que está presente dentro da síndrome do pânico. Então, nestes casos, é preciso haver uma ressignificação do passado e é preciso haver um tratamento magnético e espiritual. O tratamento magnético é o tratamento através dos passes, regulares e sequenciados durante um determinado tempo, alguns meses pelo menos. Não é tomar um passe hoje, tomar outro daqui a 20 dias. É tomar passes com frequência. Também a água fluidificada ou magnetizada. Fazer uso dela como medicamento diariamente, 1 a 2 vezes por dia. Aquela garrafinha de água que você traz para a casa espírita. Não sei se aqui tem algum lugar onde as pessoas coloquem a garrafinha de água para fluidificar. Geralmente os espíritas têm. Mas se não tivesse, para trazer e colocar no seu colo mesmo, que os espíritos fluidificam esta água durante a reunião pública, durante principalmente os momentos da prece final, e então você leva para casa e esta água se torna medicação para o seu dia a dia. Você toma pequenos goles todos os dias e esta é uma água importante para o reequilíbrio interior. Também o culto do Evangelho no lar, onde a pessoa cultiva a oração como uma harmonia familiar e a discussão de um tema do Evangelho como um movimento de reequilíbrio do grupo. Também a oração espontânea pessoal. Eu particularmente acho que a oração é o maior instrumento terapêutico que nós temos à nossa disposição. É gratuito, é individual, depende só da gente, não depende de mais ninguém, e é apenas a nossa relação com Deus. Isso é fantástico. É um mergulho interno em nós, em que nós despertamos a relação e a intimidade com o Pai. É aí que estabelecemos a relação de confiança. Porque o pânico, numa simbologia espiritual mais profunda, é a expressão da falta de fé. O pânico é uma sensação de absoluta falta de controle. Se nós tivéssemos uma absoluta confiança no controle divino, nós teríamos uma sensação de falta de controle absurda? Não, nós nos entregaríamos. Eu particularmente vivi isso. Eu só tive pânico uma vez na minha vida, causada no meu caso por um assédio espiritual, um processo obsessivo, com o qual eu já reencarnei e que se agravou na adolescência, numa época em que estava sendo resolvido. Então eu tive pânico no momento que eu fui para o exterior, no momento que eu pisei no avião.
e eu fiquei 3 dias em pânico no exterior. Só que no exterior, naquela época, sem conhecimento, eu não tinha acesso a médicos, não tinha acesso à medicação, então eu só tive um único recurso terapêutico naqueles 3 dias: a oração. E isso, para mim, foi uma bênção, porque eu tinha que ficar em oração quase que 24 horas por dia. Enquanto eu estava em oração, passava. Acabava a oração, dali um pouco ia voltando lentamente, eu tinha que voltar à oração e ficar. Mas para mim sedimentou uma fé e uma confiança e uma entrega a Deus, porque afinal de contas eu não tinha mais nenhum recurso terapêutico. Eu tive que fazer o processo da entrega. Para mim funcionou como um presente. E então, até hoje, a prece é para mim o recurso mais fundamental e mais fantástico que tem. Particularmente, quanto mais nós exercitamos, mais sensíveis ficamos a ela e vamos despertando a nossa capacidade de harmonização mais rápido. Se você não tem intimidade com Deus, não tem coragem de orar ou tem vergonha, desenvolva pouco a pouco essa intimidade com o Pai. Comece a conversar. Saiba, portanto, que Deus é amor incondicional e olha para você com um amor sem condições. E esse amor sem condições te vê como você verdadeiramente é. Não te julga, não te pune, não te critica, apenas te ama. Então, se nós olhamos para o amor infinito do Pai, nós podemos nos dar a condição de mergulhar dentro de nós mesmos de uma forma mais entregue e mais sensível. Esta é a grande medicação, a entrega da fé. A fé não é confiança simplesmente, a fé é entrega. É literalmente permitir que Deus conduza. É abrir mão do controle, porque o desejo de controle é uma neurose. O desejo de controle é uma expressão da falta de fé. Nenhum de nós tem controle da vida. Quando nós aprendemos a ter controle de nós mesmos, já é um autocontrole magnífico. Autocontrole das circunstâncias e dos outros, nenhum de nós pode ter. Então, o tratamento médico deve se associar à psicoterapia, associar-se ao tratamento médico espiritual. Passes, orações, culto no lar, água frutificada, enquanto caminhamos no autoconhecimento e no processo autodesobsessivo, que é a mudança do padrão de pensamentos e de sentimentos. Tá claro, gente? Perguntas? Sobre o convívio de tirar sangue, você precisa saber se está relacionado com algum tipo de processo ou fenômenos de vidas passadas. Qualquer fobia pode estar relacionada com o processo de vidas passadas. Não tem uma receita de bolo para dizer que fobia X está relacionada a uma causa Y. A causa é sempre individual. Ela deve ser sempre buscada na experiência individual da pessoa. Então, uma mesma fobia, por exemplo, de rato e barata, pode ter uma causa para um, outra causa para outro. De tirar sangue, pode ter uma causa para um, outra causa para outro. Tá? Então, só um processo psicoterapêutico pode dar essa resposta. A minha pergunta foi ser mais específica sobre a fobia de tirar sangue. Está relacionado com qual fenômeno em vidas passadas? Existe alguma relação? Foi isso que eu te respondi. Eu respondi, qualquer fobia pode estar relacionada a vidas passadas, inclusive a fobia de tirar sangue. Mas eu não posso te dizer que a fobia de tirar sangue está relacionada a vivências de vida passada, porque ela pode estar relacionada a um trauma dessa vida, pode estar relacionada a uma questão inconsciente desta encarnação, pode estar relacionada a algo guardado dentro do indivíduo. Então qualquer fobia pode estar relacionada ou ao passado ou ao presente. Para encontrar essa resposta, só um processo psicoterapêutico individual. Ok? Alguma outra pergunta? A gente entendeu tudo. Hã? A gente entendeu tudo. Que bom. Só para entender direito, então, é normal ter uma fobia? Ou toda fobia tem uma causa? Não, não é normal ter uma fobia. Toda fobia é sintoma. Tá? Fobia significa algo patológico. Fobia é um medo patológico. Então, uma fobia é algo decorrente de alguma questão não resolvida dentro de si mesmo. Precisa ser olhado qual é a causa daquela fobia específica. Certo? Você não
Numa família tem mais de uma pessoa com um caso de fobia específica. Pode ser uma questão espiritual? Pode. Pode ser uma questão de afinidade de grupo, espíritos que vivenciaram em conjunto circunstâncias semelhantes. Pode ser algo do processo educacional daquela família, que formatou um núcleo fóbico em várias pessoas. Pode ser um processo obsessivo, coletivo. Pode ser tudo isso. Tá? Como pode ser também processos de identificação daquela família com questões que estão ali presentes, né? A constelação familiar, por exemplo, ela nos mostra que muito frequentemente nós nos identificamos com questões de outros membros do sistema, que é a nossa família de origem, por vínculos de amor. E então, uma fobia, um sintoma mental também pode estar ligado a isso e precisar ser olhado e ressignificado. Ok? Sim. Sim. Então, quando uma fobia surge de notícias que você ouviu ou de coisas que os outros te falaram, isso se trata de uma crença que se formatou na intimidade a partir de uma experiência. É preciso ressignificar aquela notícia ou aquela informação que foi dada. Por exemplo, um conhecimento. Muitas vezes nós vemos nas pessoas mais humildes fobias ou medos decorrentes do desconhecimento, decorrentes das crendices, decorrentes da ignorância de uma determinada circunstância, que o conhecimento passa a orientar, não é? Então, quando nós temos algo que vem desse núcleo de crenças, é preciso ressignificar a crença através do conhecimento ou de uma nova interpretação. Tá? Sim. Você fala da ansiedade, do transtorno do pânico, como algo natural que sempre existiu, mas por que agora a gente está vivenciando um período mais... Ela pergunta, você fala do pânico, da fobia, da ansiedade como algo natural que sempre existiu, por que agora, na atualidade, nós estamos vivenciando mais? Porque nós vivenciamos uma era de intenso materialismo e hedonismo. Nós estamos referenciados fora de nós. A tecnologia nos abriu as portas da comunicação. Com um clique do WhatsApp, nós falamos no mesmo instante com alguém que está do outro lado do mundo, mas não construímos pontos de afeto com quem está sentado do nosso lado. A tecnologia nos permite um mundo de possibilidades virtuais e nós nos afastamos das possibilidades reais. Então temos acesso a muita possibilidade sem termos estrutura para lidar com tudo isso. Vivemos um grande vazio interno, uma grande solidão tecnológica, porque se você vai numa mesa de bar, por exemplo, de restaurante ou de famílias, você vê todos conectados no seu celular sem nem conversarem entre si. Você vê as pessoas gastando o seu tempo todo no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, zapeando no vazio das redes sociais, sem conferir sentido e significado para a sua vida. Então nós vivemos uma era de vazio. Se nós não fazemos um questionamento consciente e não preenchemos a nossa vida com aquilo que dá substância, como o Evangelho nos recomenda, então nós vamos vivenciar o desespero quando acontecem os cataclismas naturais, quando a dor nos bate a porta, quando a provação nos visite. Nós não vamos ter elementos internos autoeducativos para ressignificar a dor, para compreender a prova, para dar um novo sentido para a dificuldade relacional. Então as relações ficam descartáveis e nós simplesmente trocamos de relação ao invés de enfrentar o desafio de uma convivência a dois. A nossa época é uma época de infinitas possibilidades e de um enorme vazio existencial. Daí a proposta do Espiritismo ser uma proposta de mergulho interno, autoconhecimento, descoberta de sentidos e significados para nós, porque isso é a verdadeira cura espiritual. Cura não é modificar o corpo, não é simplesmente tomar remédio, não é apenas tomar passe. A verdadeira cura é dar sentido e significado para a vida através de uma ideia, de um ideal, de uma crença que nos dê substância dentro da alma. É aprender a desenvolver resiliência, capacidade de nos deformarmos nas circunstâncias e voltarmos ao nosso natural, com ferramentas que nos levem a lidar com as dificuldades, com as dores, com as diferenças, com a vontade do outro, com as circunstâncias, com as projeções,
É parar de projetar nós mesmos no outro e aprender a assumir as nossas próprias responsabilidades. Essa é a proposta de autoconhecimento que o Espiritismo nos traz. E por isso, a proposta espírita é uma medicação tão profunda para os males da atualidade. Ok? Quem que é o administrador de tudo? Nós temos o sentimento, tem as emoções e o pensamento. Muito boa pergunta. Ele diz: quem administra tudo? Nós temos os sentimentos, as emoções e o pensamento. Quem administra tudo? Quem administra tudo é a vontade. A vontade é a expressão direta do Espírito. É a vontade que educa pensamentos. É a vontade que educa sentimentos. É a vontade que educa a emocionalidade. Por isso, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a vontade é núcleo divino que nós devemos despertar e educar com o conhecimento espiritual superior. Daí a disciplina ser algo tão necessário, porque a disciplina é o exercício da vontade persistente num caminho de transformação. Emmanuel esclarece no Pensamento e Vida que para que um hábito novo se forme, nós devemos utilizar a vontade de tantas vezes repetidas em um determinado sentido, até que aquilo passe a ser automático. Então eu exercito a vontade num novo pensamento, num novo padrão de comportamento, e repito aquilo tantas vezes que daqui a pouco eu não preciso repetir mais. Ele já está automático. E o desejo ele é instintivo? O desejo ele é instintivo e ele está conectado ao nosso vazio existencial. O Espírito Dias da Cruz, certo dia, me disse algo que a mim me tocou muito. Ele disse assim: meu filho, o desejo é como um horizonte. Então logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser sempre horizonte, nunca ser alcançado. Então ele dizia: o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. O desejo é combustível, não é propósito existencial. Se o ser humano vive como propósito de vida satisfazer os seus desejos, vive um grande vazio, porque tão logo preenche um desejo, outro desejo maior se forma dentro dele, porque o desejo vem do vazio e não pode ser preenchido nunca. Assim diz ele: o que faz falta ao homem não é o que ele não tem, é o que ele retém. É o que é realidade dentro de si, mas não se torna manifesto. Porque o homem, sendo amor, clama por ser amado de fora. Quer ter sem trocar, quer receber sem conquistar, quer ganhar sem ofertar. Então implora que o outro lhe dê sem se auto-dar. Quer que o outro ame quando não se ama, quer que o outro respeite quando não se respeita, quer que o outro valorize quando não se valoriza e quando não valoriza o outro. Então exige que o outro faça por si aquilo que ainda não decidiu fazer por si mesmo. Mas quando mergulha em si mesmo e desperta a potência amorosa, então percebe que é a sua própria fonte. E essa própria fonte passa a atrair aqueles que vibram em ressonância com ela. Porque se ama, atrai quem ama semelhante. Porque se respeita, atrai quem o respeite. Porque se valoriza, atrai quem o valoriza. Porque se dá em relação, atrai quem queira também relacionar-se. Encontra aquilo que vibra ressonância da afinidade, da sintonia natural. Ok? Ótimo. O que fazer quando nós estamos de repente numa crise de pânico? Tem técnicas para controlar o pânico. Uma das técnicas é a técnica respiratória, que é uma das mais importantes. Você deve focar a sua vontade na percepção da respiração, fazer uma respiração profunda, lenta e pausada. Concentrar na respiração e exercitar a respiração é algo que aprende aos poucos a controlar o nível de ansiedade. Também é importante que você ore, porque a oração conecta aos altos planos. Também é importante que você peça ajuda, que você fale para as pessoas o que você está passando. A pessoa não tem uma bola de cristal para adivinhar dentro de você que você paralisado ali está em pânico. Ou qual é o nível de gravidade que aquilo acontece dentro da sua intimidade. É preciso comunicar. Mas eu descobri também na minha experiência algo importante na adolescência. Numa época de grande sofrimento, que eu passei por um período na minha vida que particularmente até hoje foi a maior provação que eu vivenciei, eu lembro que naquela época eu estava colocado no meu limite em termos de saber o que fazer.
As situações não tinham resolução rápida, então demandava tempo, e eu estava num sofrimento agudo. E eu entrava muitas vezes não no pânico, desse síndrome do pânico, mas do desespero, que é semelhante a um pânico que traz uma dor aguda. Naquela época, algo precioso eu aprendi sobre o alto amor. Em épocas de maior dor, quando às vezes num dia assim eu estava dirigindo e entrava uma dor aguda, eu parava o carro, fazia uma prece, levava o meu pensamento, muitas vezes chorando, fazia isso. Botava a mão sobre o meu peito, massageava o meu coração e dizia para mim mesmo: tem paciência, vai passar. Você não merece sofrer mais do que já está sofrendo. E naquela circunstância eu descobri que nós, através dessa postura gentil e terna conosco mesmo, podemos evocar uma automedicação através do alto amor. E então eu me sentia momentaneamente aliviado. Algo que vinha de dentro aliviava. Hoje eu sei que era aquilo que estava retido, que era evocado. Então estas são técnicas possíveis, práticas para a gente usar no dia a dia. Além naturalmente das medicações que a pessoa pode andar com ela na bolsa para usar em caso de emergência, não é? Seja uma medicação ansiolítica, seja um floral como o Rescue, por exemplo, ou uma medicação homeopática.